Em um dos lugares mais extremos do planeta, onde quase nada sobrevive, uma mega estrutura está ganhando forma. Um equipamento tão avançado que pode mudar para sempre a forma como enxergamos o universo. No topo de uma montanha isolada, no meio do deserto do Atacama, está sendo erguido o maior telescópio óptico da Terra. Desde os primeiros telescópios criados por Galileu até as tecnologias mais avançadas de hoje, nunca estivemos tão perto de desvendar os maiores mistérios do cosmos. Com um espelho maior que um prédio de 12 andares, o Extreme Large Telescope, ou simplesmente ELT, permitirá a observação de galáxias a 13 bilhões de anos-luz de distância, enxergando o passado com uma nitidez nunca vista antes. Mas a pergunta que fica é, como esse telescópio está sendo construído em um dos lugares mais inóspitos da Terra? E o que ele pode nos mostrar que mudará completamente a nossa compreensão do universo? Há 400 anos, quando Galileu apontou seu telescópio para o céu, ele enxergou algo que ninguém havia visto antes. As crateras da Lua, os anéis de Saturno, as luas de Júpiter e um mar de estrelas antes invisíveis aos nossos olhos. Foi um momento que mudou a ciência para sempre. Hoje, estamos construindo um equipamento tão poderoso que pode nos levar ainda mais longe, capaz de observar o nascimento das primeiras galáxias há bilhões de anos. Mas como um telescópio dessa magnitude funciona? Os telescópios funcionam de uma forma bem parecida com os olhos. Ambos captam a luz e transformam em imagem, mas enquanto nossos olhos têm uma pequena abertura para a captação de luz, o ELT tem um espelho principal com 39 metros de diâmetro. Isso significa que ele pode coletar 100 milhões de vezes mais luz do que um olho humano, permitindo enxergar objetos incrivelmente distantes. Como os próprios astrônomos gostam de dizer, o ELT será o maior olho que temos na Terra. Mas só captar a luz não é suficiente. A luz precisa ser refinada e corrigida, e é aqui que entra um dos maiores diferenciais do ELT, o seu sistema inovador de 5 espelhos. O EM1 é o espelho principal desse telescópio, e sem dúvida um dos pontos mais impressionantes do projeto. O espelho côncavo com 39 metros de diâmetro é composto por 798 segmentos hexagonais, que precisam trabalhar juntos como se fosse um único espelho perfeito. Para se ter uma ideia da grandiosidade desse espelho, o maior telescópio óptico que temos hoje tem um espelho primário de apenas 10,4 metros de diâmetro, e o espelho do ELT será praticamente 4 vezes maior. Depois de ser coletado pelo M1, a luz passa pelos espelhos M2 e M3, que têm um formato curvo, que refina e concentra o feixe luminoso antes que ele continue o seu caminho. Já o M4 e o M5 são os espelhos adaptativos, que estabilizam a imagem e corrigem as distorções atmosféricas. Quando você olha para o céu à noite, deve ter percebido que as estrelas parecem piscar. Isso acontece porque a luz vem do espaço e precisa atravessar a atmosfera da Terra, que tem várias camadas de gases em movimento. Esse fenômeno faz com que os telescópios terrestres tenham imagens borradas. Esse também é um dos motivos do porquê enviamos telescópios para o espaço. Para superar esse problema, o ELT vai possuir um sistema chamado óptica adaptativa, que dispara lasers para o céu, criando uma estrela artificial. Essa estrela falsa permite que o telescópio meça as distorções da atmosfera e corrija a imagem em tempo real, deformando mecanicamente o espelho M4 milhares de vezes por segundo. Depois que a luz é coletada, corrigida e estabilizada pelos espelhos, sensores ultrassensíveis transformam essa informação em imagens tão nítidas que parecem ter sido capturadas do espaço. Esse é um dos equipamentos mais tecnológicos e inovadores do mundo, mas por que ele está sendo construído especificamente no deserto do Atacama? Se você quisesse construir o telescópio mais poderoso da Terra, qual local você escolheria? Uma cidade cheia de luzes ou no meio do deserto mais seco do planeta?
A resposta parece óbvia, mas encontrar o local perfeito para o ELT foi um verdadeiro desafio. Afinal, um telescópio dessa magnitude exige um local com condições praticamente perfeitas. O Observatório Europeu do Sul, organização responsável pela construção do ELT, passou anos analisando diversos locais ao redor do mundo. Após uma extensa pesquisa, concluíram que Serra Amazonas, uma montanha no deserto do Chile, era o local ideal para o telescópio. O deserto do Atacama é um dos lugares mais secos da Terra, com algumas regiões ali não vendo chuva há séculos. Isso significa que a umidade do ar é tão baixa que não interfere a captação de luz, tornando-se um dos melhores lugares do mundo para estudar o espaço. Além disso, são mais de 320 noites de céu limpo por ano, permitindo observações quase contínuas. O deserto oferece alguns dos céus mais escuros da Terra, praticamente sem poluição luminosa. A altitude de mais de 3.000 metros acima do nível do mar reduz a distorção atmosférica, garantindo imagens mais nítidas. O Atacama tem um clima tão árido que parece outro planeta. A NASA usou essa região para testar os robôs que foram enviados para Marte, simplesmente porque esse é o local na Terra que mais se assemelha ao clima do planeta vermelho. Antes da gente continuar, eu quero te apresentar a Nomad, que é uma conta internacional aceita em mais de 180 países, sendo a forma mais barata de fazer pagamentos, saques e qualquer tipo de transação internacional, além de possibilitar investir no maior mercado do mundo, fazendo seu dinheiro trabalhar em dólar. Tudo que você precisa fazer é mandar um Pix da sua conta brasileira para a Nomad e converter reais em dólares comerciais, saindo muito mais barato que qualquer casa de câmbio. A Nomad não cobra anuidade nem taxas extras, você paga apenas 1,1% de IOF, bem menos que os cartões tradicionais. Para criar sua conta na Nomad é bem simples, basta clicar no link aqui embaixo e usando o cupom FORMAS, você ainda ganha até $20 de cashback na sua primeira operação de câmbio. Construir o maior telescópio óptico da história já seria um desafio enorme, mas construir no topo de uma montanha isolada, em uma das regiões mais sísmicas do mundo, isso parece um desafio impossível. Com as obras iniciadas em 2014 e previsão de conclusão para 2028, o ELT está se tornando uma verdadeira obra-prima da engenharia moderna, sendo projetado para operar com uma precisão absoluta e enfrentar desafios extremos. Mas como os engenheiros estão tornando isso possível? A estrutura desse telescópio é tão grande que poderia abrigar um prédio de 20 andares dentro dela. Sua cúpula de aço tem 80 metros de altura e 93 metros de diâmetro, pesando incríveis 6.000 toneladas. Mas não é só seu tamanho que impressiona. A engenharia por trás dessa estrutura teve que equilibrar dois pontos conflitantes. A estrutura precisa ser extremamente rígida para manter os componentes estáveis e alinhados com precisão milimétrica, e ao mesmo tempo precisa ser leve para evitar que o próprio peso do telescópio cause deformações à sua estrutura. A solução foi uma estrutura apoiada sobre amortecedores sísmicos, projetados para absorver vibrações e suportar terremotos da região. O telescópio não pode simplesmente ficar exposto às condições hostis do Atacama. Durante o dia, temperaturas extremas e ventos fortes poderiam comprometer a estrutura óptica. Para protegê-lo, os engenheiros projetaram duas gigantescas portas de correr, que permanecem fechadas durante o dia para manter as temperaturas internas estáveis, e se abrem durante a noite para observações. Além disso, a cúpula tem um sistema que permite girar 360 graus com precisão milimétrica. Projetar e construir essa mega estrutura não está sendo nada barato. O custo total do ELT está estimado em cerca de 1,5 bilhões de dólares, financiado por 16 países que apostaram nessa missão audaciosa. Mas todo esse investimento tem um propósito muito maior do que apenas construir um telescópio gigantesco. Ele está sendo construído para responder às maiores perguntas do universo. Qual é a origem da vida? Estamos sozinhos no universo? Existem outros planetas habitáveis? O ELT é movido pelos maiores desafios científicos da astronomia moderna,
e terá a missão de desvendar alguns desses mistérios, como a nossa origem, olhando para o universo primitivo até a chamada Idade das Trevas, apenas 380 mil anos após o Big Bang. Estudar buracos negros e a evolução das galáxias, entender como o cosmos se transformou ao longo do tempo, sondar a natureza da matéria escura e da energia escura, dois dos maiores enigmas da física moderna, e identificar exoplanetas semelhantes à Terra e analisar sua atmosfera em busca de sinais de vida. Mas talvez as descobertas mais surpreendentes venham das perguntas que ainda nem imaginamos fazer. O ELT é um projeto fascinante em todos os sentidos. A sua escala gigantesca, a sua localização extrema e os desafios científicos e tecnológicos para torná-lo realidade são simplesmente impressionantes. Mas quando olhamos para tudo que ele realmente pode revelar, percebemos que todo esse esforço pode valer a pena. Afinal, o que nos trouxe até aqui foi a nossa curiosidade, e essa é a mesma curiosidade que vai nos levar ainda mais longe. E se você ficar curioso de como a China construiu a cidade mais futurista do mundo, é só clicar nesse vídeo aqui. No mais, muito obrigado pela sua atenção e te espero lá.